Você começou essa história de imitação por causa da sua mãe. A minha mãe. Do médico da sua mãe. Você podia partir... Como é que é essa história? Então, era o Dr. Bito Barbosa, médico conhecido em Campo Largo. E a mãe estava doente e tal, e ela ia ao médico, e eu ficava olhando assim, o médico falando com ela, eu era pequeno e tal, e olhando ali. Daí eu falei, cara, eu chegava em casa, daí tudo que o médico falava eu receitava, só que eu receitava sempre em 3 vezes mais, né? E como é que ele falava assim, tudo bem com a senhora? Pode sentar, conversar um pouquinho. Aí eu falei assim, tome agora, vamos receitar aqui um remédio para a senhora pega e tome esse aqui, tome 50 desse aqui. Mas era só 3. E ela, cara, ela começava a rir. E para mim aquilo era maravilhoso. Porque eu via minha mãe, estava doentinha e rindo, né? Rindo. Eu falei, e para mim, e por incrível que pareça, na empresa que eu trabalhava, ele era o médico também. Então o Barbosa tem uma história muito linda comigo. Por quê? Ele fez o parto da minha mãe quando eu nasci. Puxa. Ele foi o médico da minha mãe e era o médico da empresa que eu trabalhava. E às vezes eu ia conversar com ele lá no consultório, e daí eu chegava em casa e falava, tipo, brincava. Falei, olha, faz o seguinte... Que tudo pra ele, aspirina curava tudo, é incrível. Ele era o doutor Aspirina. Doutor Aspirina. Tô com uma dor de cabeça, toma essa aspirina aqui. Eu falei, não, me dê uma diarreia, aspirina. Aí um dia ele falou pra mim assim, sabe o que eu tô machucado no nariz, e eu olhei e falei, nossa, verdade, doutor, o que aconteceu? Acidente de carro. Falei, acidente de carro, como foi? Estava sentado na cadeira de balanço, o meu netinho veio, jogou um carrinho de brinquedo, pegou. Falei, pô, não deixa de ser um acidente de carro. Isso é verdade. E ele fumava sempre, fumava, estava sempre no consultório. O que aconteceu? Daí ele disse, não fume, viu? Você faz um mal. Isso aqui mata. Eu fumo, mas você não precisa. Isso aqui faz um mal. Daí eu brincava com o pessoal. Falei, e aí? Pegava, juntava o pessoal da família e brincava. Falei, eu vou te dar 50 aspirina agora, vou te dar um Trimexazol balsâmico, tome agora 20. Se você amanhecer vivo, volte. Se você não amanhecer vivo, te dou um atestado de óbito. Então virou um personagem. O Barbosa foi o primeiro que eu comecei a imitar. Para tirar risos da minha mãe. E era legal. Ela sorria para mim, aquilo era maravilhoso. Isso compensava. Sim. Na escola, como é que foi o Zico Glamour? O Zico Glamour na escola era terrível também, imitando o professor. Eu propositalmente falei glamour. Não, né? Bacana, né? Fica bonito, né? Ficou legal. Na escola também, diretores, professores, era incrível. Eu ficava olhando e aí a professora saía da sala. Você já imitava na escola? Eu imitava os professores, mas era uma coisa assim mais... Aquela parte lúdica ali do intervalo, brincava ali, o professor de educação física, que não queria que chutasse a bola de vôlei, né? Então a gente pegava e ficava brincando ali. E a minha família cristã, família evangélica, e eles pegavam, eu ia na igreja com a minha mãe e imitava os pastores. Você cara, tá brincando? Eu fazia isso, meu Deus do céu, cara. Eu chegava, chegava assim pra minha mãe, virava as costas, eu ficava, cara, os caras falavam assim, você não vai pro céu. Gente, eu só quero dizer, eu só quero dizer uma coisa, ele está falando de pastor, mas não é agora, mas... Uma vez alguém disse assim para mim, você sabia que tem um cara numa rádio que fica imitando o padre Reginaldo Mangotti? E eles me instigaram a ir contra, a brincar, tô te falando. Falei, não, mas um dia eu quero conhecer. E foi quando, depois eu estive no seu programa... Nos conhecemos. E até hoje, padre, eu falo, porque eu já tinha admiração, né, pelo senhor, né, e depois, aquele dia, eu falei assim, eu sempre falo para todo mundo que eu encontro, o dia que alguém falar alguma coisa mal do padre, você vai ter um inimigo. Porque o carinho com que o senhor me tratou, e tratou todos da rádio, e até hoje nos trata, claro. Para mim, falei, cara, não existe. É uma pessoa, né, que não é porque eu estou aqui na frente, mas que eu tenho um carinho muito especial. Obrigado. E pela postura de dizer, não, pode imitar. Com decência. Claro. Mas eu falei, perfeitamente, que eu acho que esse é o caminho, né? Exato. A imitação nada mais é que uma homenagem, né, para a pessoa que está sendo imitada, né? Então para você é isso, quando você imita uma pessoa, no teu coração, você está prestando uma homenagem. Prestando uma homenagem. Porque acho que aquela imitação para destruir, denegrir, eu acho que não é legal. A imitação ela tem que ser para lembrar de algo. O próprio Álvaro, né? Quando o Álvaro, tipo assim, eu conheci o Álvaro. Só para quem não sabe, Álvaro é Álvaro, o ex-senador. Álvaro Dias,
muitos anos senador do estado do Paraná. Exatamente. E o Álvaro fala assim, né? Estivemos agora em Brasília com o ministro Gilmar Mendes conversando, né, sobre a atual situação do país. E nós, infelizmente, não estamos mais no Senado, mais a política séria, a política correta. Nós temos que pregar. Daí o Álvaro falou para mim assim: eu não sei se eu puxo tanto S assim que você puxa muito S. Aí pegou, um belo dia encontrei ele no jantar da Boca Maldita. Ele falou assim: Ei, Lamour, deixa eu te confessar uma coisa. Eu fui assistir os meus vídeos, rapaz, eu puxo um S. Tá? E aí você me ajudou a me policiar. Agora eu estou tentando puxar menos o S. Mas eu não sabia disso, não tinha prestado atenção. Você vê que interessante, porque o imitador tem esse negócio, né? De pegar... Quando que você partiu, que você viu, não, aqui eu posso viver com isso? Como é que foi para você essa transição do mais informal, do que você fazia por prazer para ir para a vida profissional? Isso, eu trabalhava numa empresa, na Porcelana Schmidt, eu trabalhava no almoxarifado. E lá, se eu for contar os personagens que eu tenho do dia a dia da época, era mais de 50, porque imitava todo mundo. Teve um que você criou um problema sério para um colega teu. Sim, teve. Que você ligava por... Como é que é essa história? Eu ligava para todo mundo, né? Me passava, e tinha o seu Arthur Kramer, que era um dos gerentes, diretores acionistas, o pai dele acionista e tal. Era um dos donos lá da empresa. E eu imitava muito bem ele. Eu acredito que seja uma das melhores imitações minhas, que eu consigo me passar por ele em várias situações. E eu ligava muito. Eu cheguei a ligar pro cara que estava de férias e mandar o cara voltar, e o cara foi. Mas você é arteiro, né, cara? Aí o cara chegou na portaria da empresa, eu estava esperando. E eu falei para ele assim, ele falava assim: é tudo certo? Como é que você está? Viu? Eu preciso que você volte amanhã, depois do almoço. Não, mas por quê? A empresa está precisando e justamente que você volte. Não tem, ele era alemão, né? E não tem jeito, você vai ter que voltar. Ele, não, então tá bom, certo. Que horas? Depois das 11. E eu fui esperar o cara na portaria, porque era meu horário de almoço. Eu falei: o que você está fazendo aqui? Ele falou: o senhor Arthur ligou para voltar. Eu falei: não, cara, fui eu que... Então, aí... Você trabalhava no almoxarifado da Porcelana Schmidt. E aí, certa vez, imitando muito o seu Arthur, vai o seu Arthur, e ele trabalhava num setor lá, determinado setor, que precisava que arrumassem aquelas paleteiras, aquele negócio de levar lá os pallets de madeira, e colocava porcelana e levava. E estragou. Ele liga para a oficina mecânica. Lá tinha uma oficina, né, só da empresa e tal. E ele mesmo ligou? Ele mesmo ligou. E o Divo, um amigo nosso, atendeu, né? Ele falou: Divo, eu preciso que você... Vai um funcionário aí, você dê uma ajeitada na paleteira para a gente continuar aqui. Senão não tem como carregar os caminhões aqui para exportação. Ele falou: ô, Zico burro, tongo. Eu sei que é você, seu idiota. Pensa que me engana. Eu falei: não tem Zico nenhum. É o Arthur. Ele falou: pare burro, velho. E começou a xingar. Mas xingou de tudo. Você pensa que me engana, se engana os outros, fica ligando para os outros. Para mim, você não engana, seu burro. Ele falou: Divo, que não estou entendendo. Ele falou: não está entendendo. Ele desligou. Ô, louco! Desligou na cara dele. De repente, chega, ele olhou assim, um funcionário do Arthur levando o negócio para arrumar. Ele falou: meu Deus do céu. E ele chega no almoxarifado e fala: acho que eu ferrei com você. Eu falei: por quê? O senhor Arthur ligou, achei que era você. E aí, xinguei de tudo. E começou, eu falei: meu Deus, xinguei disso. Falei: meu Deus, cara, você fez isso, filho. Cara, conclusão, 3 meses depois, eu tava na rua, né? Os dois. Você foi mandar embora? Mandaram embora, porque ele falou assim: eu não aguento mais. Em todo lugar que eu vou, todo mundo fala que esse cara tá me imitando. E daí eu já estava conciliando, nessa época, o trabalho na empresa e a Jovem Pan, que já tinha um programa. Então eu saía da empresa às 5, começava às 7 na Pan. Aí fiquei só na Pan. Ali foi meio que acontecendo já meio que naturalmente. Aí eu percebi que não, foi, pô, aqui tá legal. Os patrocínios começaram a vir. Eu falei: nossa, tô ganhando mais que lá e tá bem tranquilo. E permaneci. Mas se eu pudesse manter os dois, talvez sim. Porque lá na empresa também era gostoso trabalhar. Eu digo sempre que eu já tinha um bom tempo de casa, e tinha o seu Martin Schmidt, que era também acionista alemão. Ele falava assim: quanto tempo você tem de casa? Eu falei: poxa, eu estou com uns 15 anos, seu Martin. Então você não é mais abelha.
você virou Zangon. Zangon não faz mel. Tá na hora de te mandar embora. Olha, gente, gostei dessa aí, ó. Atenção. Com quantos anos? 15. 15 anos aí, ó. Virou Zangão. Virou Zangão. Não é mais a... Não é gostei mais dessa ideia. Boa, viu? né? Boa. RH, escute aí, ó, o Aí, ó. podcast. Gostei da ideia. Mas tem uma muito boa, padre, que eu também eu fiz. Eu tinha um tal de Juvildo, um rapaz que trabalhava, ele morria de medo de picada de agulha, né? Não gostava de injeção, nada. Certo. E ele foi fazer, olha só. Aí Nesse tempo de vacina, imagina, coitado desse homem. Não, tava ferrado. Agora, essa época, ele se ferrou. Aí o que acontece? Ele pega e foi fazer um periódico. E o médico não pediu o exame de sangue. E vai, um dos diretores da empresa e fala Sim. assim, ó, você sabia que o Jovildo foi lá fazer o periódico dele, não precisou exame de sangue, ele morre de medo. Nós podia ligar imitando o doutor João Luiz, né? E pedir um exame de sangue para ele vir em jejum amanhã. O que você acha? Não, demorou. Foi pedido do diretor. Imagina, se o diretor está pedindo, quem sou eu para negar? Claro, imagina. Né? Aí eu liguei e falei, tudo bem, Jovildo? Opa, quem? Foi o doutor João Luiz, tudo bem? Ô, doutor, tudo bom? Falei, pois é, eu esqueci do exame aqui, pediram aí para você, né? E o nome do doutor era Barnabé. Só que o rapaz que me passou errado, passou Bartolomeu. Falei, se for no Bartolomeu, eu falei, não, tem um erro aí, fui no Barnabé. Falei, sim, eu errei o nome. E ele não pediu o exame de sangue, mas por sorte não. Eu falei, mas vamos precisar. Meu Deus do céu, eu não acredito. Eu falei, vamos precisar. Na mãe, então você passa aqui no consultório para pegar uma requisição, alguma coisa lá, né, para você fazer o exame. E eu achei que ele ia passar lá, a nossa ideia era essa, ele ia passar lá no ambulatório, o médico olhou e falou, não falei nada. Aí, ele falou, cara, foi brincadeira. Mas não, no outro dia eu chego a trabalhar, daqui a pouco chega um outro diretor, com esse diretor que tinha dado ideia, e mais outra menina, e ele, chegando os três assim no meu setor, eu falei, deu o senhor Roberto Lang, outro alemão, falou assim, a gente que eu fale para ele que você que ligou para o quê? Eu falei, este idiota está desde ontem em jejum, morrendo de medo de agulha, e chegou aqui e disse que precisa sair para fazer exame de sangue. E nós sabemos que foi você que ligou. Falei, cara, mas você não falei para você passar, pegar a requisição para o exame? Mas eu fiquei com tanto nervoso que ontem, 10 horas da noite, não comia mais nada. Estou desde as 10 da noite até agora sem comer. Falei, meu Deus do céu. Então aprontava muito.